Do Senhor, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 13. Tem alguns textos que nós gostamos muito. Todos nós temos os nossos textos de preferências. E esse é um texto que sempre desafia muito o meu coração. E como nós falamos já desde a semana passada, o mês de julho é o mês de aniversário da nossa igreja. Estamos celebrando os nossos 115 anos. No primeiro domingo, nós tivemos aqui na casa do Senhor a nossa ceia. Nós tivemos o nosso batismo e um dia de muita celebração. No domingo passado, nós desafiamos essa igreja dentro da visão que nós caminhamos, que é uma visão de pastoreio, e nós glorificamos ao Senhor e exaltamos o Senhor, trazendo a expressão dos nossos grupos de pastoreios, que se reúne todas as semanas, espalhados aqui no templo, nas casas, em empresas, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E essa noite também está sendo uma noite especial, uma noite de celebração, onde nós também queremos celebrar o Senhor pelo serviço. E nós queremos declarar que servir é o maior privilégio no reino. Servir é uma graça de Deus que toca o meu coração e o seu coração e nos desperta para ministrar ao coração do Senhor. E no próximo domingo nós queremos também que você gere muitas expectativas. Porque no próximo domingo também todos vocês estão sendo convidados para estarmos aqui numa noite muito preciosa, aonde mais uma vez o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas em João, capítulo 13, a palavra do Senhor, eu vou parafrasear a palavra do Senhor, nós vamos nos deparar com a seguinte declaração: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois ao praticardes. Queridos, nós vivemos em um tempo muito desafiador. O tempo que nós vivemos, a maioria das pessoas, elas querem ser servidas. Se você olhar à sua volta, a maioria das pessoas que estão em torno de nós, elas querem serem conhecidas, aplaudidas, bem acolhidas e satisfeitas nas suas expectativas. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos nos deparar com algo que precisa mexer conosco, porque o reino de Deus, ou melhor dizendo, a proposta do reino de Deus, está na contramão da lógica do mundo. Está na contramão da proposta do mundo. Enquanto no mundo nós precisamos ser conhecidos, nós precisamos ser reverenciados, nós precisamos ser admirados e aplaudidos, aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer que maior não é o que está no trono, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que maior é o que se ajoelha para servir. Maior é o que coloca nas mãos uma toalha. E maior é o que toma uma bacia
e passa a enxergar o outro, em vez de enxergar a si mesmo. Esse é o desafio do capítulo 13 de João. Nós sabemos muito bem que era chegada a hora de Jesus ir para a cruz. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. O texto começa com o verbo saber. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. É assim que esse texto inicia. Porque sempre quando eu olho para esse texto, eu vou me lembrar que em todos os eventos na vida de Jesus, nenhum ele foi pego de surpresa. E ele não foi pego de surpresa devido à intimidade, devido à cumplicidade, devido à amizade que ele tinha com o Pai. E Jesus sabia muito bem que a cruz seria o seu altar, que a cruz seria o seu palco. E mesmo assim a palavra do Senhor vai nos dizer que no seu último momento com os discípulos, para falar ao coração dos discípulos, para ministrar ao coração dos discípulos, ele decide pegar uma bacia, ele decide pegar uma toalha, em vez de ocupar um trono, ele se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. Porque era necessário um ensinamento, era necessário uma orientação para os seus discípulos naquela noite. E a orientação era o seguinte: o serviço no reino de Deus é o maior privilégio que um homem e uma mulher possa experimentar. Mas apesar da cruz à sua espera, apesar da entrega, apesar das dores, apesar do choro, apesar do desamparo, Jesus estava mostrando para os discípulos que servir não pode ser um peso, mas que servir precisa ser um privilégio. E semana passada, nós falamos para vocês como nós, Igreja Metodista Central, nos organizamos nos grupos de pastoreio, cuidando um do outro, suprindo um ao outro e servindo um ao outro. E essa noite, nós queremos trazer para vocês o desafio do serviço. Quando eu e você também nos ajustamos à posição de Cristo. E quando nós nos ajustamos a essa posição de Cristo, nós recebemos a graça. E a graça que está estendida a nós nos leva a entender o nosso papel no corpo. E quando eu e você entendemos o nosso lugar, o nosso papel no corpo, nós sabemos que nós precisamos servir. E aí nós vamos precisar aprender algumas verdades com Jesus. E quais são as verdades que nós aprendemos? Primeiro, que mesmo Jesus sendo Senhor, ele serviu. Jesus serviu sendo Senhor. Não era servo como eu e como você, não era somente filho como eu e como você, mas era Senhor. E mesmo ele sendo Senhor, ele se coloca à disposição. Mesmo ele sendo, como nós celebramos, declaramos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se levanta da mesa. E ao se levantar da mesa, não era simplesmente para exigir que alguém o servisse. Mas ao levantar da mesa, ele simplesmente tira a sua capa, que era uma sinalização de honra em meio aos discípulos. Pega a toalha e começa a lavar os pés daqueles que ele amava. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que lavar os pés era a posição de um escravo. Era para aqueles servos que tinha a função menos almejada no meio daquela geração.
Mas é esse lugar que Jesus ocupa. É esse lugar que ele se coloca. Não é alguém que manda ele fazer, mas ele por si mesmo, ele se mostra entregue, servil, quebrantado, entendendo o propósito e começa a mostrar para os discípulos a proposta do reino de Deus. E nós sabemos muito bem que como homens e mulheres, se somos verdadeiros discípulos, se somos verdadeiros líderes, nós somos aqueles que servem. Nós somos aqueles, sim, que não vamos ter vergonha de nos ajoelhar, que não vamos ter vergonha de nos colocar à disposição, de suprir aquilo que é necessário no reino de Deus. Porque no reino de Deus, o nosso serviço não deve ser medido pelo título que temos. Eu não sirvo porque sou uma pastora, eu não sirvo porque sou uma reverenda, eu não sirvo porque presido essa igreja, eu sirvo porque um dia eu ouvi a voz do Senhor me chamar pelo nome, eu sirvo porque um dia a unção do Espírito foi derramada sobre a minha vida, eu sirvo porque um dia eu tive um encontro, esse encontro transformou a minha vida e hoje eu digo sim ao chamado do Senhor. E você é a mesma coisa. Os meninos não estão aqui tocando, nem cantando, nem recebendo na porta, nem intercedendo. A igreja não está se movimentando, porque ela quer que todos reconhecem o seu lugar, mas elas sabem exatamente, todos que estão espalhados por esse templo, desde a recepção ao altar, todos nós sabemos que o que nos move não é o tapinha nas costas, nem o título que recebemos, nem o reconhecimento que temos, mas é a glória do Senhor vestindo as nossas vidas, é o poder do Altíssimo sobre nós, é a glória do Senhor derramada sobre o nosso coração, e nós, lá no íntimo da nossa alma, declarando, vale a pena servir o Senhor. E aí quando eu olho para essa palavra, nós temos uma máxima aqui nessa casa. Servimos ao Senhor, servindo pessoas. Então, eu e você, vamos precisar nos dispor a servir o Senhor, servindo pessoas. Porque temos o aprendizado. Jesus serviu sendo Senhor, e eu sirvo sendo filha. E você serve sendo filho, e você serve sendo escolhido, e você serve sendo amado, e você serve porque você foi encontrado, e você serve porque você tem convicção que Deus está com você, que você não precisa da aprovação de homens, mas a voz do Senhor já chegou até você dizendo, você é filho amado, você é filha amada, e eu tenho te sustentado em todo o tempo. Ele sendo Senhor serviu, e nós sendo filhos, nós servimos também. Mas aprendemos um pouco mais. Aprendemos que servir é obediência ao amor prático. E aí eu convido você a relembrar um pouquinho a palavra do Senhor. Porque o serviço é a expressão visível do amor. Se você levanta suas mãos e diz que ama o Senhor, se você congrega e vem ao culto celebrar o Senhor, isso é maravilhoso e nós queremos muito que você venha. Mas o seu amor vai ser revelado na prática, quando você encontrar o lugar que o Senhor quer que você sirva no meio desse povo. E eu sempre vou dizer, não tem maior, não tem menor. Não é o que prega, não é o que canta, não é o que toca, não é o que administra, não é o que intercede. Ninguém aqui é maior do que ninguém.
Simplesmente somos chamados por um Deus vivo, que com a sua graça e misericórdia nos alcançou. E porque Ele nos alcançou, Ele nos levantou para representar o seu nome. E aí eu sempre vou dizer, não adianta falar de compaixão. Não adianta falar de misericórdia e não ter disposição para ajudar. Porque o nosso serviço precisa ser prático. E como que é esse serviço prático? Ao orar, ao visitar, ao consolar, ao ajudar alguém, ou dar um abraço em alguém, ou cuidar no grupo de pastoreio, ou em um ministério, nós vamos estar de forma prática, ministrando esse amor e esse cuidado na vida um do outro. E o texto que eu li para vocês, ele é provocante. E ele é tão provocante, olha que a palavra vai dizer, se sabeis estas coisas, isso mexe comigo, bem-aventurados sois se praticardes. Se sabeis que o serviço a Deus é serviço ao homem, se saber que a minha adoração precisa ganhar forma, e a forma que a minha adoração ganha é ministrar ao coração de homens e mulheres. Então, se eu sei que essa é a verdade do reino, porque o próprio Jesus se colocou à disposição de, na prática, nos ensinar essa verdade, então eu e você devemos praticar. Eu e você devemos fazer o mesmo. Eu e você devemos encontrar o nosso lugar para nós ministrarmos esse serviço às pessoas. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que praticar esse serviço nos dá o coração de Cristo. Praticar esse serviço nos leva a refletir a essência de Cristo. E eu e você estamos sendo convidados como igreja, celebrando os nossos 115 anos, a viver na prática o que cantamos e o que pregamos, porque vivemos a obediência. Essa igreja é uma igreja obediente. Essa igreja é uma igreja que ama ao Senhor. E o seu amor é revelado na prática, através do serviço. Mas aprendemos uma outra verdade. E a outra verdade que nós aprendemos, que servir nos torna então parecidos com Jesus. Quanto mais servimos, mais parecido com Ele nos tornamos. Quanto mais servimos, mais a sua essência é revelada através de nós. Quanto mais servimos, o seu nome é exaltado e é glorificado. Eu sempre gosto de dizer que Paulo, ele sabia manusear as palavras com muita arte. E ele encontra um jeito de falar que aperta a nossa alma. Ele encontra um jeito de expressar que os desafios se tornam mais atraentes, mais bonitos, vamos dizer assim. E em Filipenses, capítulo 2, Paulo vai trazer para a igreja de Filipos uma representação da pessoa de Jesus. E quando Paulo começa a narrar a representação de Jesus, ele vai falar de uma forma muito linda, que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. Ele vai dizer assim: Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas ele se esvaziou. E quando ele se esvazia, ele toma a postura de servo. Ele toma a figura de servo. Paulo está falando aquilo que Jesus praticou com seus discípulos à mesa.
Paulo está dizendo, Jesus poderia olhar para os discípulos ou olhar para todo o povo e dizer, vocês sabem quem exatamente eu sou? Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu vou me entregar na cruz, mas é uma escolha pessoal. Eu me entrego se eu quero me entregar. Se eu não quiser me entregar, eu não me entrego. E o Pai não vai me obrigar, porque eu sou igual a Ele. Eu tenho a mesma essência dEle, a mesma autoridade dEle, o mesmo governo dEle. Tudo que está nele está em mim. Jesus poderia pegar uma plaquinha e dizer, eu sou. E não poderia ofender ninguém. Nem o próprio Pai, nenhum ser humano e nem mesmo o inferno. Porque essa é a verdade a respeito dele. Mas Paulo vai dizer, que essa maneira de utilizar as palavras com tanta maestria, com tanta habilidade, Paulo vai dizer, mas ele não se apega a isso. Ele não se apega aos seus direitos. Ele não apega a sua glória. Ele não se apega à sua honra. Ele não se apega a seu poder. Ele se esvazia. E quando ele esvazia, ele se torna servo. Ele toma a forma de servo. Ele se revela como servo. E ele cumpre o seu papel de servo. Que provocante. Que provocante. Porque isso nos exige uma reflexão. E qual é a reflexão que nos exige? Às vezes nós nos enchemos de tanta vaidade. Às vezes nós nos enchemos de tanta arrogância. Às vezes nós queremos tanto ser. Às vezes por causa de um título nós achamos que somos muito demais até. E meu querido, Jesus está dizendo assim, olha, esse não é o meu alvo. Porque Jesus, ele não só serviu, ele se tornou. Porque servir uma vez, servir duas, não é diferente, não é difícil. Talvez eu carregar as cadeiras desse templo uma vez por ano. Como nós fizemos na remoção de terra, aparecer ali no lugar onde precisava remover a terra, e nós enchemos alguns carrinhos de terra uma vez na vida. Isso não quer dizer que somos servos, porque servo não é responder uma necessidade em um evento. Servo é realmente se colocar à disposição de suprir todas as necessidades para que a glória do nome do Senhor seja revelada. E Paulo, ele vai dizer assim, ele não se faz servo em um evento, mas ele toma a forma, ele assume o lugar, ele cumpre o propósito e ele cumpre o dever. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Ninguém vai parecer tanto com Jesus, a não ser se você entender no seu espírito o que é servir ao Senhor. E o que é declarar diante dos homens que a sua vida serve ao Senhor. E se você começar a declarar que a sua vida serve ao Senhor, você vai perceber que as coisas vão começar a aparecer para você fazer. Você vai perceber que é inesgotável. Você vai perceber que em todo tempo tem uma necessidade, tem um grito por socorro, tem um clamor, e você pode ser a resposta de Deus, a voz de Deus, as mãos do Senhor e os ouvidos do Senhor, fazendo o nome dele engrandecido por onde você passar. Seja servindo crianças, seja servindo adultos, seja servindo na casa, seja servindo nos desafios que temos ao nosso redor. O importante é que o servo, ele não vai buscar aplausos.
Servo não vai buscar plaquinha de que está tudo bem, parabéns, você deu o seu melhor. Não, servo vai estar ali sem esperar nada, se entregando, se doando, porque não precisa de mais nada, porque o amor do Senhor já o rebatou, a graça do Senhor já o vestiu, a unção do Espírito já decorou a sua vida. E nós que estamos caminhando debaixo dessa revelação, debaixo dessa unção, depois que recebemos esse poder, não precisamos de mais nada. É suficiente. É suficiente. Agora, se nós não caminhamos debaixo dessa expressão de vida, aí nós vamos precisar buscar mais alguma coisa. E quando nós começamos a buscar mais alguma coisa, nós nos perdemos na verdade que o Senhor tem para nós. Mas aprendemos um pouco mais. Aprendemos também que o coração do servo, ou melhor dizendo, o coração do servo e o coração da serva, é um solo dos milagres. E aí eu vou olhar para a palavra do Senhor e te fazer perguntas. E qual pergunta eu quero te fazer? Você quer ser usado por Deus? Porque quando eu me converti e eu comecei a ver as pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo, eu desejei muito ser usada pelo Senhor. Quando eu entendi a grandeza do chamado, eu desejei ter o chamado de Deus na minha vida. Quando eu percebi a beleza de estar no ministério pastoral, e eu vou falar para vocês algo que eu falei hoje para o nosso ministério de oração. Não precisa ter pena de mim. Não tenha dó de mim. Não fique, tadinha da pastora, ela sofre. Tadinha da pastora, ela apanha. Tadinha da pastora, ela é criticada. Bane isso do coração de vocês. Porque eu estou aqui por chamado. Eu estou aqui por escolha. Eu estou aqui porque um dia eu ouvi o Senhor me chamar pelo nome. Então você não precisa ficar com pena de mim. Se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar. Se eu tiver que ser criticada, eu vou ser criticada. Se eu tiver que ser rejeitada, eu vou ser rejeitada. E está tudo bem. Porque eu não estou aqui amando de ninguém. Eu não estou aqui porque ninguém facilitou. Eu estou aqui porque Ele me escolheu. Ele me ungiu. Ele me levantou. E eu amo estar nesse lugar. Não importa o preço, não importa o choro, não importa o cansaço ou o desgaste, eu estou aqui por escolha, então não precisa ter dó de mim. Não quero dizer que não precisa orar por mim, pode orar, tá, gente? Dobra o seu joelho, jejua e ora pela vida da pastora de vocês. Mas não precisa ter pena. Não precisa ter. Porque se tem uma coisa que eu amo é estar nesse altar. Se tem uma coisa que faz o meu coração acelerar, é saber que o Espírito Santo usa nossas vidas. O que me faz celebrar o Senhor é saber que a nossa igreja ela é tão rica em, vamos dizer assim, graça, em habilidades, em criatividades, que um louvor como esse, maravilhoso, eu sei que vocês só ensaiaram hoje, não deu tempo de fazer nada antes, mas nós sabemos muito bem que a presença de Deus estava aqui. Então quando eu olho para isso, eu digo, vale a pena, eu fiz a escolha certa. Talvez se eu fosse uma CEO de uma grande empresa, porque tive a oportunidade de ser, eu não teria a alegria e o prazer de dizer, eu fiz a escolha certa, porque celebrar os 115 anos dessa família hoje, é dizer que servir o Senhor é a melhor escolha da minha vida. E você pode se alegrar nisso, celebrar isso e dizer, eu também quero viver isso.
Pode aplaudir com força, gente. Como diz, é para aplaudir de pé. Porque o Senhor merece ser honrado. Então, vamos parar de alta piedade? Eu estou sofrendo porque eu sou líder de rede. Eu estou sofrendo porque eu sou líder de célula, de GP. Eu estou sofrendo porque eu sou líder de ministério. Para com essa babaquice. Para com essa meninice. Com essa infantilidade. Você pode estar sofrendo porque Deus está tratando de você. Você pode estar sofrendo porque Deus está te esticando. Você pode estar sofrendo porque Deus está tratando o seu caráter. Tirando a sua vaidade. Rompendo com o seu orgulho. Te levando para a profundidade. Se revelando a você de forma mais poderosa. Agora ninguém sofre porque serve. Nós sofremos porque ainda não estamos prontos. Estamos sendo preparados. E o processo tem que doer. Porque arrancar o nosso lixo às vezes sangra. Então você não sofre porque serve. Você sofre porque ainda tem lixo para ser arrancado de dentro de você. Porque servir é extraordinário, servir é maravilhoso. E aí nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu estou afirmando que o coração do servo é o solo do milagre. Por que o coração do servo? Gente, dá glória a Deus aí, aleluia. Por que o coração do servo é um solo de milagre? Porque quando a gente olha para a palavra do Senhor, é isso que nós enxergamos. Olha o que acontece. Ao partir do pão, serviço, a multiplicação acontece. Vocês estão entendendo? Ao tocar o enfermo, serviço, a cura manifesta. Vamos mais. Ao ouvir o clamor, o endemoniado é liberto. Serviço. Então eu estou dizendo para vocês, o solo do serviço é onde o céu toca a terra. Como que o céu vai tocar a terra? Que é o nosso clamor. Porque nós queremos ver sinais, nós queremos ver milagres. Como que esse céu vai descer, tocar a terra e estabelecer milagres? Através do seu serviço. E aí nós precisamos então nos dispor. E nos dispor a servir com muita alegria. A dispor a servir com paixão, a dispor a corrigir a rota. Às vezes, meu querido, você pode estar disperso. Às vezes você pode ter tomado atalho. Às vezes você pode ter tomado a direção errada. Às vezes você pode ter se perdido no meio de muitos acontecimentos. Corrija a rota. Volta para o centro. Começa de novo. Faz tudo certo. Porque quando nós estamos fazendo certo, tem uma força e tem uma alegria que explode dentro de nós. E quem está perto sabe que essa força está dentro da nossa vida. E aqui na nossa igreja, falando agora de Metodista Central, o serviço acontece de diversas maneiras. Semana passada nós falamos para vocês que os nossos GPs é o coração dessa igreja. Que quando durante a semana nós estamos espalhados por todos os lugares, intercedendo, orando, estudando a palavra, consolando, animando um ao outro. O coração da igreja está pulsando. E a vida de Deus pulsa através desse coração. E não é um nem dois testemunhos que nós temos de cura, de libertação, de restauração, de unção, de chamado ministerial, de despertamento. Quantas coisas lindas nós já ouvimos
que Deus está fazendo nos nossos grupos de pastoreios. Famílias sendo restauradas, pessoas sendo curadas, e Deus despertando pessoas para cumprir o seu propósito. Você pode escolher o ministério que você quiser. Você pode ir para a administração, você pode ir para a ação social, você pode ir para a dança, você pode ir para a arte, você pode ir para o infantil, você pode ir para o louvor, para a pregação, para o ensino. As opções são inúmeras. E você precisa se identificar com uma delas. Porque tem alguns valores que nós queremos que você aplique no coração. Primeiro, quem não serve, não está integrado. Essa fala nem é minha, é do pastor Andrei, em um vídeo que eu vi ele na semana passada de uma conferência do discipulado que ele fez em Juiz de Fora. Ele fez essa afirmação: quem não serve, não está integrado. Quem não serve, diz ele, não é parte. E eu concordei com ele, tanto é que eu estou reproduzindo. Se você não serve, você não está fazendo parte. Se você não serve, você não está integrado. Porque se o grupo de pastoreio é o coração dessa igreja que pulsa vida, é o coração dessa igreja que pulsa cuidado, é o coração dessa igreja que revela o amor do Senhor, que revela a graça e a bondade do Senhor. Os nossos ministérios são as nossas mãos. Os nossos ministérios são os nossos braços. O GP é o nosso coração, mas o ministério é a nossa mão, é o nosso braço. E nós queremos que você seja essa mão conosco, seja esse braço conosco, encontrando um lugar para servir. Mas você pode me dizer assim: pastora, eu já andei a igreja inteira, já vi todos os ministérios. Se eu não estou enganada, nós temos hoje acho que 33 ministérios. Já passei pelos 33 ministérios e não achei nada que eu gosto de fazer. Simples, crie um para você, meu irmão. Chame 2 amiguinhos, chame 2 coleguinhas, faz um ministério para você e vai servir. Porque se você não servir, você não vai fazer parte. Se você não servir, você não vai estar integrado. Essa semana, eu conversando com o Giovanni, que é o assessor da pastora lá na igreja da cidade com o discipulado. E hoje ele está fazendo a parte de gestão junto com a Mariana. Até ano passado era o Andrei, agora a Mariana é a líder do discipulado e o Giovanni é o gestor. E ele estava me dizendo o seguinte: pastora, um dia um rapaz chegou e disse assim: Deus me mandou plantar uma árvore. E ele chegou para mim e disse assim: pastor, é para eu plantar uma árvore. Aí diz o Giovanni que disse assim: beleza, plante uma árvore. Qual o problema de plantar uma árvore? E aí esse rapaz foi e plantou uma árvore. E ele teve uma palavra de Deus no coração dele. Que não era para plantar uma árvore, mas era para levantar um grupo apaixonado pela natureza, para revitalizar a cidade. E eles já há muito tempo estão juntos, restaurando a cidade, verificando aonde pode plantar árvores para trazer conforto e trazer esse bem-estar para a cidade, fazendo com que a cidade fique mais bela, mais fresca, mais acolhedora. Simplesmente uma inspiração para plantar árvore. Então você não tem desculpa. Se Deus mandar você plantar árvore, plante árvore. Se Deus mandar você capinar quintal dos outros, por favor, vai lá em casa primeiro, que tem serviço para você. Mas uma coisa eu sei: Deus vai estar usando a sua vida e você vai estar cumprindo o propósito. O que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, que não existe desculpa para você não servir como Deus está te chamando para servir. Mas tem uma verdade que vai, explodir no
nosso coração. Quando a gente olha para a história, tem 2 objetos que se destacam no meio do serviço. E Jesus tinha os 2 à sua disposição. Sempre quando você entra para a casa do Senhor para servir, ou para uma empresa para servir, independente de onde você está servindo, nós podemos ter, ou nós podemos buscar, uma toalha ou uma coroa. E aí quando a gente olha para a palavra do Senhor, todo discípulo, toda discípula, todos nós vamos ter que escolher entre esses 2 objetos: toalha ou coroa. Quando, olhando para a minha experiência, o mundo me provoca a buscar coroa, aí eu vou cair no desafio de buscar reconhecimento, de buscar status, de buscar título. E quando eu olho para a palavra do Senhor, lembrando como eu iniciei, Jesus não nos convida a buscar coroa. Jesus nos convida a buscar toalha, serviço prático, humildade, entrega, amor, sacrifício, serviço. Essa é a proposta. Porque quem busca coroa vai para o campo da competição. E isso é um veneno na nossa alma. Porque isso adoece o nosso coração e nos arranca do propósito de Deus. Quando eu e você caímos no campo de buscar a coroa, nós vamos estar no campo da comparação. E quando eu e você mergulhamos no campo da comparação, nós vivemos o esvaziamento espiritual, a escassez espiritual e a morte ministerial. Mas quando eu e você buscamos a toalha, nós não estamos interessados em patrocínios. Nós não estamos interessados em agradar homens. Nós estamos interessados em derramar as nossas vidas nos pés do Pai. Nós estamos interessados a tirar o sorriso na boca do Pai. Nós estamos querendo fazer os olhos do Pai brilharem, porque somos filhos com a motivação correta e já encontramos o nosso lugar. E nesse lugar nós vamos florescer, nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós vamos servir e nós vamos trazer glória para o coração do Senhor. Só que o reino é cheio de mistério. E o mistério do reino é o seguinte: que quem serve com toalha, no fim recebe uma coroa. Só que não é coroa de homem. É uma coroa eterna, aonde ninguém pode tirar de nós. Aonde, se você servir direitinho, bonitinho, a palavra do Senhor vai dizer que vai estar muito enfeitadinha, porque vai estar ornamentada com o que a Bíblia vai chamar de galardão, que é o resultado do nosso serviço, que é o resultado do nosso amor, que é o resultado da nossa entrega. Então, filho amado do Pai, filha amada do Pai, aqui na terra é toalha, lá é coroa desenhada pela mão do Eterno, porque você é chamado como igreja para viver o serviço que glorifica o Senhor em todo o tempo. A partir de hoje, já começa a buscar qual ministério você vai servir, porque você não pode chegar lá sem coroa. Aqui, queridos, é toalha, mas lá é coroa.
para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Amém? Vamos assistir um vídeo? Antes do vídeo, por favor, segura aí só um minutinho. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça. Estou tão empolgada que eu estou esquecendo de fazer o necessário. Curva sua cabeça nesse momento. Você foi planejado no ventre da sua mãe por um Deus eterno que sonhou com você. Ele planejou a sua estrutura física. Ele planejou a cor da sua pele. Ele planejou e tem te ajudado, talvez sem você perceber, a construir a sua personalidade. Ele decidiu te amar, ele fez uma escolha por amar você acima de qualquer coisa. Ele decidiu te encontrar da maneira que você estava. Eu não sei como você estava. Eu sempre vou dizer que eu estava no meio da lavoura capinando. Então eu não sei aonde você estava. Talvez você estava dentro de uma boate. Talvez você estava drogado. Talvez você estava dentro de um escritório. Talvez você estava no vazio do seu quarto. Ou talvez você estava na casa do Senhor, já servindo de alguma maneira. Ele te encontrou de uma forma muito particular. Ele te encontrou de uma forma muito especial. E Ele te chamou para servi-lo. Ele não está te chamando apenas para você visitar a sua casa. Para você passar pela sua casa. Ele te chamou para você ser servo. Buscando aonde você pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos do Pai. Você tem servido? Aonde você tem servido? Quem você tem servido? Nesta noite o Espírito Santo precisa te provocar e te dizer: você pode fazer mais. Você precisa fazer mais. Você não pode somente vir ao culto, assistir os louvores e a pregação porque é agradável para você. Você precisa cumprir propósito. E quem cumpre propósito serve em algum lugar, em nome do Senhor.